Olá pessoal, eu sou a professora Mônica e essa é a nossa aula do dia 20 de julho. A leitura de hoje é Só um Minutinho, um livro de Ana Maria Machado que a Fafá vai ler pra gente. A professora agora vai ler para vocês um poema de Sérgio Caparelli chamado O Galo Aluado. O galo aluado subiu no telhado, sentiu-se tão só, cocoriçó, cocoriçó. O galo aluado subiu no telhado e chamou pelo sol, cocoriçol, cocoriçol. O galo aluado subiu no telhado e viu o caracol, cocoricol, cocoricol. O galo aluado subiu no telhado e exclamou para o cão, cocoricão, cocoricão. O galo aluado subiu no telhado e saudou a lua, cocorilua, cocorilua. O galo aluado cochilou no telhado e ouviu assustado, cocorigalo, cocorigalo. Eram o caracol, cão, lua e sol que acudiam ao triste chamado do galo aluado. Agora a professora vai ler para vocês um outro poema do Sérgio Caparelli chamado A Semana Inteira. A segunda foi a feira, precisava de feijão. A terça foi a feira para comprar um pimentão. A quarta foi a feira para buscar quiabo e pão. A quinta foi a feira, pois gostava de agrião. A sexta foi a feira, tem banana, tem mamão. Sábado não tem feira e domingo também não. Agora nós vamos abrir o nosso livro na página 43. Para a aula de hoje, nós vamos precisar da calculadora. A atividade número 1 diz no seu enunciado: registre na tabela abaixo as informações obtidas por seu professor na secretaria da escola. Esse nome em rosa é o nome da tabela. E nessa tabela nós temos as seguintes informações: turma, quantidade de alunos, quantidade de meninas, quantidade de meninos. Nos primeiros anos, nós temos 43 alunos, sendo 23 meninas e 20 meninos. Os segundos anos, nós temos 52 alunos, sendo 31 meninas e 21 meninos. Nos terceiros anos, nós temos 55 alunos, sendo 33 meninas e 22 meninos. Nos quartos anos, 59 alunos, sendo 30 meninas e 29 meninos. E por fim, nos quintos anos, nós temos 63 alunos, sendo 31 meninas e 32 meninos. Para essa atividade, vocês vão pegar a calculadora e somar os totais. O total das quantidades de alunos, o total de meninas e o total de meninos. A professora vai dar uma dica. Depois de calcular o total de alunos, o total de meninas e o total de meninos, somem a quantidade de meninos e meninas e verifiquem se o número é igual à quantidade total de alunos. Vamos calcular? Aqui você deve conferir se os seus resultados deram certo. Se não deram certo, não se esqueça de refazer os cálculos, tá bom? Agora que nós já preenchemos a nossa tabela, já calculamos os totais, nós vamos responder as perguntas referentes a essa tabela. Para facilitar a nossa vida, a professora fez uma cópia bem pequenininha da tabela aqui. Assim, nós não precisamos ficar voltando a página para consultar os números. Então, a primeira pergunta é, pergunta A.
A tabela tem um título. O que ele informa? A resposta deve ser escrita na linha ao lado. Pergunta B. Quantos alunos há nos primeiros anos? A resposta sempre ao lado. Pergunta C. Quantos alunos há nos segundos anos? Olhem na tabela e coloquem a resposta. Pergunta D. Há mais que 100 alunos nos terceiros anos? Nessa questão, vocês vão observar a quantidade de alunos dos terceiros anos e responder sim, se vocês acham que há mais, ou não, se o número que vocês observarem nos terceiros anos não for maior do que 100 alunos, ok? Então, para a resposta D, não é um número, é um sim ou um não. Pergunta E. E nos quartos anos, há menos de 90 alunos? Para essa resposta, também nós devemos colocar sim ou não. Observem o número e verifiquem se ele é maior ou menor que 90. Pergunta F. Quantos alunos há nos quintos anos? Vocês vão observar o número e colocar a quantidade na linha ao lado da pergunta F. Pergunta G. Qual dessas turmas é mais numerosa? Nessa resposta, vocês vão observar a segunda coluna da tabela da quantidade de alunos e verificar qual dessas turmas tem mais alunos. Mais numerosa significa que tem a quantidade maior de alunos. E vão responder ao lado qual das turmas, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quintos anos. Pergunta H. Há turmas com a mesma quantidade de alunos? Novamente, vocês vão observar a tabela e verificar se há alguma turma com um número igual de alunos. Pergunta I. Há mais meninas ou meninos na escola? Nesse caso, vocês devem comparar a quantidade de meninas na terceira coluna e a quantidade de meninos na quarta coluna. Vocês não precisam comparar um por um, basta olhar o total e ver qual das duas colunas tem o número maior. E a última pergunta é: qual o total de alunos da escola? Essa resposta também está escrita na nossa tabela. Todas as respostas devem ser colocadas ao lado das perguntas, nessa linha laranja. Essas foram as atividades da página 43. Vamos lá, eu sei que vocês conseguem. Agora, nós vamos finalizar a atividade dos meses do ano. Para essa atividade, nós não vamos escrever, nós vamos apenas refletir e entender. Todos os meses do ano, eles seguem a uma ordem. Então, janeiro é o primeiro mês do ano, fevereiro é o segundo mês do ano, o terceiro mês do ano é março, o quarto mês do ano é abril e assim por diante. Então, os meses, eles seguem a uma ordem, sempre a mesma ordem todos os anos. Começam com janeiro, depois fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, todos eles sempre seguem essa ordem. E uma outra coisa, por esse motivo deles terem uma ordem e janeiro ser o primeiro sempre, fevereiro ser o segundo sempre, nós chamamos janeiro de mês 1, fevereiro de mês 2, março de mês 3 e assim por diante. Então, quando nós vamos fazer uma data, nós usamos muitas vezes essa informação. Por exemplo, dia 20/7 de 2020. Essa data 20/7 de 2007 se refere a 20 de julho, porque julho é o sétimo mês.
Agora nós vamos ler e refletir. O tema da reflexão dessa semana são as escolas, assunto que nós começamos a tratar na semana passada. A semana passada nós lemos o poema A Escola da Mestra Silvina, que mostrava as diferenças entre as escolas de antigamente e as escolas de hoje. A professora vai reler o poema para a gente fazer umas reflexões. Na minha escola primária, repartida em 2 períodos para a mesma meninada, das 8 às 11, da 1 às 4, nem recreio, nem exames, nem notas, nem férias, sem cânticos, sem merenda. A gente chegava, sentava em bancos compridos, escorridos, sem encosto. Não se usava quadro negro. As contas se faziam em pequenas lousas individuais. Então, para a gente comparar com a escola de hoje, vamos pensar. Na escola da Mestra Silvina tinha recreio? E a nossa tem recreio? Na escola da Mestra Silvina, os bancos eram sem encosto, que é onde a gente apoia as costas. E na nossa, os bancos têm encosto? Na escola da Mestra Silvina, tinha merenda? E na nossa, tem merenda? E como a gente escreve na nossa escola? Com lousas individuais ou a gente escreve no caderno? Isso é para a gente refletir a respeito das diferenças entre as escolas do passado e as escolas de hoje. Para a gente conhecer um pouco mais sobre as escolas do passado, a professora vai pedir para vocês conversarem com seus pais ou avós. E eu coloquei aqui algumas perguntinhas para ajudar vocês a conhecer mais sobre a escola do passado através de uma entrevista. Então, aqui eu tenho 6 perguntinhas que vocês podem fazer para os pais ou avós, ok? Vocês podem colocar apenas a resposta no caderno de vocês. Então, a primeira pergunta é: qual o nome e a sua idade? Isso é para o entrevistado responder. Vocês não devem colocar o nome de vocês, mas o nome da pessoa para quem vocês estão fazendo as perguntas. Em qual escola o senhor estudou? Na perguntinha 2 vai o nome da escola. Como era a sala de aula? Perguntinha 4. Os alunos usavam uniforme? Como eles eram? Perguntinha 5. Quais atividades eram feitas todos os dias? E a última perguntinha para vocês conhecerem um pouco mais sobre as escolas do passado é: o senhor ou a senhora guarda algum documento ou objeto da época da escola? Porque ele é importante para o senhor ou para a senhora? Essas são as sugestões de perguntinhas que vocês podem anotar as respostas no caderno, ok? Por hoje é só, um beijo para vocês e até amanhã.